Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael e eu sou o Kael, e neste vídeo esse será o vídeo com spoilers do filme Good Boy, ou Bom Menino, como é o título que saiu aqui no Brasil. Bom, se você não me conhece, eu sou o Kael, todas as semanas eu vou ao cinema e sempre vejo ali um lançamento, ou eu assisto no streaming e já venho imediatamente aqui gravar para vocês as impressões, e eu não vejo trailer, eu não costumo ler sinopse nem nada do tipo, então eu sempre tenho a impressão mais crua daquilo que eu estou assistindo, tá? Bom, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para estar recebendo os próximos vídeos, porque toda semana tem pelo menos 2 vídeos do filme que eu assisti, de um dos lançamentos, e também um vídeo aleatório ali sobre algum outro assunto que eu vou estar falando com vocês. Bom, falando do filme agora Bom Menino, como eu comentei, eu tenho esse ritual de não ver nada, mas nesse filme eu acabei descobrindo esse filme por uma notícia, falando que esse seria o primeiro filme de terror ali totalmente sobre o ponto de vista do cachorro, né, do animal. O que é legal, isso me chamou a premissa e obviamente eu li um pouquinho, eu li a sinopse, né, que tinha 2 linhas, que era basicamente o cachorro que se muda com o dono para uma casa e ela é assombrada. Então, não sabia tantas coisas assim do filme. De fato, né, se você assistiu meu vídeo sem spoilers, você já sabe que eu não gostei desse filme, tá? Pra mim foi uma oportunidade desperdiçada, até porque, de fato, esse filme ele mostra ali o ponto de vista do cachorro mesmo. E isso é muito legal, mas, infelizmente, o roteiro e a direção não conseguem explorar isso para te entregar uma coisa legal, uma coisa boa e memorável. Tanto que a única coisa legal mesmo do filme é justamente esse ponto de vista do cachorro e as próprias criaturas ali sombrias que esse cachorro enxerga. Fora isso, gente, não tem muito o que se aproveitar. A trama, ela é rasa, no sentido de que não acontece muita coisa. Você tem até um fator emocional ali, porque logo no começo do filme o cachorro tá junto, o Indy, né, que é o nome do cachorro, ele tá junto com o Todd, que é o dono dele, e o Todd passa mal, tudo, e você descobre durante o filme que ele tem câncer, aparentemente é essa a doença, não fica claro qual é, mas ele tá, tipo, morrendo. Tem a Vera, que é a irmã do Todd, que praticamente só aparece na primeira cena do filme e na última, nem dá pra ver o rosto da atriz, tá? E tem um vizinho ali como personagem, que é o Sr. Down, que ele é o vizinho da propriedade do pai do Todd, que é onde ele vai se refugiar ali porque ele tá doente, ele tá nas últimas, pelo que dá a entender no filme é isso, tá? E a única coisa que esse cara faz é emprestar um gerador para ele, porque eles estão bem afastados, e avisar que ele colocou armadilhas para raposas por todos os lados. Então o filme não tem muito mais do que isso, tá, gente? Basicamente, a primeira cena, o Indy, ele vê uma criatura ali no canto da sala da casa do Todd, eles ainda estão na cidade, o Todd passa mal, o telefone dele ali tá constantemente tocando, com uma mulher chamada Vera tocando, que é a irmã dele, e ele tá passando mal, a Vera chega, ele liga pros médicos e tudo, a criatura que estava ali no canto da sala, ela some, né, o Indy não vê mais ela, e ele vai pro hospital. Então temos a recuperação do Todd, quando ele volta, né, quem fica cuidando do Indy é a Vera. Quando ele volta, o Todd pega o Indy e eles vai para casa do avô deles, tá? Que é um cara meio excêntrico. Ele é um outro personagem do filme, mas ele praticamente só aparece em VHS, tá? Porque o avô dele gravava tudo na casa. A irmã dele até comenta que essa casa era assombrada, que é a casa amaldiçoada da família e tudo, mas isso nunca é muito explorado. O que a gente sabe é que o avô deles morreu lá dentro, junto com o próprio cachorro, e que esse cachorro nunca foi encontrado, mas o avô morreu lá dentro. E agora, gente, vai ser meio que uma sessão eu falando do filme e falando o que eu melhoraria, porque tem muitos problemas a partir daí. Quando eles chegam na casa, até antes deles chegar na casa, na verdade, o Indy, ele já vê uma criatura ali perseguindo o carro deles. E quando eles chegam lá, a casa tá meio que sob reforma, tudo, cara, é uma chuva. Chove o tempo todo, todas as noites desse filme chove. É uma coisa até meio um pouco incômoda. Mas depois que eles chegam na casa, aquela criatura meio que como se tivesse seguido o Todd até a casa do avô. Mas aí a gente descobre que o avô dele também via essas coisas, né? Porque tem a ligação ali com a Vera. Isso nunca é muito explorado, nunca é muito explicado. Como que o Indy via essa criatura na casa do Todd e essa criatura é a mesma criatura que está assombrando a casa deles? É uma maldição familiar? A gente não sabe. Dá a entender que sim, mas a gente não sabe. A coisa nunca evolui muito mais que isso, tá? Você fica um pouco com dó do Indy, né? Porque
tem uma primeira cena ali que mostra ele desde filhotinho junto com o Todd, ele acompanhando toda essa parte da doença. O Todd tem umas horas ali que trata ele como a gente trata o cachorro normal, mas você fica com mais dó do cachorro, né? E o filme nunca evolui mais que isso, ele acaba vendo as sombras, o Todd tem... O Todd não, desculpa. O Indy ele tem alguns sonhos de cachorro, que eu achei completamente desnecessário pro filme, não precisava disso. Tem um mistério que ronda o porão, que você só descobre... Na verdade, você não descobre, não faz o menor sentido o mistério do porão. Porque o Indy, ele escuta alguém chorando dentro do porão, e o Todd não. E no final do filme, aliás, no meio do filme, você descobre que é o fantasma do cachorro do avô dele. Porque não sabemos. O avô dele se gravava em VHS, ele até faz um testamento, isso é uma parte legal do filme, tá? Ele faz um testamento gravado e ele mora numa floresta ali, no meio do sítio, tá? Não é um sítio, não, realmente ele mora no meio numa casa no meio da floresta. E ele fala que a taxidermia dele ele vai deixar pra neta dele, que é vegana. Cara, eu dei muita risada disso no cinema. E o restante ele deixaria pro Todd, que é o outro neto dele. E é isso. Só tem isso, cara. A gente queria... eu queria mais do pai dele, eu queria ver essas fitas. Faltou. Isso faltou. Até porque o cachorro tá sempre junto com o Todd. E o Todd assiste todas essas fitas, mas nós, como espectadores ali do filme, não vemos. Pô, colocasse isso no filme. O filme já é obrigatoriamente algo expositivo, porque a gente está do ponto de vista do cachorro. Ele não vai interagir de forma ativa nas conversas. Então o fato do filme ser expositivo não é um problema, e eles deveriam ter usado isso. Outra coisa, o Todd ele é muito cético quanto à casa ser assombrada, porém, ele também vê as criaturas, ele também vê as sombras. O que também não faz muito sentido, por que ele é tão cético? E, tipo, cara, ele tá morrendo, meio que ele se isolou pra morrer, a Vera liga pra ele e tal, e ele briga com ela, ele meio que quer ficar sozinho e tal, e às vezes ele trata mal o próprio Indy, e isso fica muito, sabe? O vizinho dele, que sempre aparece por lá, de repente ele passa mal e ele começa a colher ervas, não faz muito sentido. Cara, o filme ele tem várias lacunas assim que não faz muito sentido. Em determinado ponto do filme, a criatura que está perseguindo o Todd começa a perseguir o Indy também, só que de um jeito que não faz muito sentido, porque assim, uma coisa que é do culto popular é que os animais meio que são guardiões ali contra essas coisas espirituais. Então, tem uma hora do filme em que faz sentido o Indy, o Todd ali, que ele fica meio possuído, ele meio que colocar o Indy pra fora da casa, né? Aliás, o Indy foge, né? Porque o Todd passa mal e aí o Todd coloca ele pra fora da casa. Então o Indy ele já tá fora de ação. O Todd está dentro da casa com aquela coisa e o Indy está do lado de fora, começa a chover e essa coisa aparece para pegar o Indy fora da casa. Não faz o menor sentido. Isso não fez o menor sentido para mim. Até mesmo a cena onde o Todd pega o Indy para prender também não fez sentido, porque o Indy foge, porque o Todd passa mal, ele chega próximo da casa do vizinho, ele atravessa vários locais ali onde teoricamente tem as armadilhas de raposa, e ele só é pego ali do lado da casa do vizinho, latindo, desesperado, e o vizinho não escuta. Você vê que vem alguma coisa ali, pega ele, depois você descobre que é o Todd, que também não faz muito sentido, porque ele passou mal, estava desmaiado lá, e ele prende o Indy. Cara, não faz muito sentido. O filme ele consegue ter buracos de roteiro do ponto de vista do cachorro. Cara, não façam isso. Olha, foi uma coisa desperdiçada. E aí agora a gente vai pro final. Que o que acontece? O Todd morre, tá? Ele morre e o Indy consegue voltar para dentro da casa. Ele acha ali o corpo do outro cachorro, que ninguém sabia onde estava o corpo desse outro cachorro, mas ele estava na porta do porão. Cara, como que ninguém achou o corpo desse cachorro? Ele estava na porta, ele estava literalmente na porta do porão, o corpo do cachorro. O Indy entra de volta na casa e ele acaba encontrando o fantasma do Todd. E aí vem aquela criatura, eles têm um embate e tudo. E é isso. Tá? O fantasma vai, pega o Todd e leva para baixo. O Indy tenta ajudar a alma dele. E o Todd fica meio que contaminado por aquela maldição. E o fantasma puxa ele para um buraco lá, tipo, e o Todd vira pro Indy e fala, ó, fica aí porque você não tem como me salvar. E o filme acaba, cara.
Com o Indy preso dentro da casa, a Vera vem em busca ele, chorando, e o filme acaba. Aí tem uma ceninha pós-crédito ali que não faz muito sentido, que eles andando de carro e tal, e o filme acaba. Cara, que potencial desperdiçado. Olha, veja bem, gente, no começo do filme, agora eu vou dar uma organizada para vocês entenderem como esse filme tinha muita coisa para mudar e não mudou, tá? No começo do filme, quando o Todd passa mal, a gente já descobre pelas gravações ali, desde que o Indy era pequenininho e ele tá com o Todd, que o Todd gosta muito dele, ele é um cachorro muito querido, e ele sente muita falta do Indy quando ele tá no hospital, quando o Indy volta, né, os dois mostram eles brincando, você até se emociona um pouco, né, com aquilo que tá acontecendo. E na crescente que o filme tem, que o Todd começa a ficar meio possuído ali, meio por aquela criatura, que ele começa a influenciar eles, em determinado ponto você vislumbra um final mais emocionante, porque o começo foi emocionante. E esse final não tem nada de emoção. Nada, 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 nada. Eu lembro que quando eles foram para casa, que eu vi que as coisas começaram a escalar a nível sobrenatural dessa criatura, aparecer bastante, até do próprio Todd ver ela, e o Todd está doente e tudo, e o filme dá a entender que é essa criatura que deixa ele doente, porque o avô dele, aparentemente tinha a mesma doença, e ele morreu dentro da casa, da mesma forma que o Todd morre. Então você tem uma sensação de que talvez, se o cachorro fizer algo para espantar aquela criatura, ele cure o dono. Então você fica com uma sensação de que você vai ter um final triste, no sentido de que o Indy vai morrer para conter aquela criatura e o dono, e salvar o próprio dono, morrer protegendo ele. Cara, seria um final de tirar o fôlego. E eu realmente me preparei para um final grande desse filme. E a gente não teve. A gente não teve uma exploração muito do Indy vendo essas criaturas. É mais tipo, a câmera foca no olho dele, ele tá meio assustado e só. Então o cachorro também foi subaproveitado. Tá? Tem o fantasma do cachorro do avô deles, que aparece numa cena muito curta, que é um Golden Retriever, que pra mim foi melhor utilizado do que o próprio Indy. Então, cara, esse filme foi uma experiência ruim. De verdade, tem alguns pontos aqui. Eu assisti o filme tem algumas horas, tem, sei lá, 3, 4 horas que eu assisti o filme. E tem coisas que eu já tô esquecendo, o filme ele é esquecível. E a premissa é muito boa, isso que é o pior de tudo, tá? Então, é ruim o fato dele ter um plot tão legal, ele ser bem dirigido no sentido de ser do ponto de vista do cachorro, mas o roteiro e direção não ajudaram, tá? Então esse filme, pra mim, oportunidade desperdiçada. Se vier uma sequência que eles acertem mais nisso, melhor, mas pra mim, oportunidade desperdiçada. Filme nota 4, e ele só não é um nota 2 ou 3, tá? Porque a inovação do ponto de vista do cachorro e a forma como é explorada essas criaturas sombrias do filme são legais, tá? Fora isso, não salva quase nada. O começo é muito legal, mas é só a primeira cena. A partir do momento que eles vão pra casa, as coisas não avançam. Então é um filme bem ruim, tá? Eu falei que o filme não era ruim, mas é ruim sim, tá? Se você assistiu meu vídeo com spoiler, eu falei que o filme era na média. Não, o filme é ruim. O filme é ruim. Ele é um nota 4 na média, mas ele é ruim, tá? Eu não gostei, tá? Não gostei mesmo. Bom, pessoal, é isso. Essa é a minha opinião que eu mudaria no filme. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana tem vídeo do lançamento. Essa semana, infelizmente, ou felizmente, a gente teve um filme bom, que foi Terror em Shelby Oaks, e agora a gente teve esse filme, que foi o Good Boy, né, o Bom Menino, que infelizmente foi bem fraquinho, tá? Não tem muito o que fazer para esse filme, não. Ele tinha como melhorar demais na mão de um diretor competente, de um bom roteirista, isso aqui seria um estrago de bilheteria. Mas, nossa, seria muito bom. Infelizmente, esse filme eu acho que ele vai mais pela curiosidade do pessoal, mas é um filme ruim, tá? Infelizmente é isso. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, que suportou o meu humor insuportável até agora. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.